data, dia 26 de novembro. Então, gente, que a lição começa falando que a maneira que Deus organizou para dividir a terra, para que cada um tivesse o seu lugarzinho, o seu terreno, foi uma maneira justa, foi uma maneira bem dividida. Porque a divisão da terra não foi feita de maneira aleatória. Cada um escolheu o seu lugar e acabou-se. Não. A divisão não foi de maneira sem critérios. Deus dividiu a terra por tribos, por clãs e por famílias. Então, assim, cada pessoa, cada tribo tinha o seu lugar e, e dessa maneira não ficou assim as melhores terras nas mãos dos mais ricos. Não houve isso. Deus deu a terra de Canaã para Israel justamente porque era uma terra que era toda boa. Qualquer lugar da extensão daquele território era bom para se viver. Então, ao dividir aqueles lugares da terra de Canaã para as tribos, cada um ficou com a parte boa da terra. Cada divisão do território foi bom para cada tribo que ficou com aquela divisão. Então veja só, olhe como o sistema de Deus é diferente. Dessa maneira, nenhuma tribo ficou no prejuízo. Nenhuma tribo ficou mais favorecida do que a outra. Todos foram bem, todos foram abençoados com aquela divisão, certo? Então, Deus é assim. Então, nesse mundo hoje, não tem como haver um sistema econômico, político que divida as riquezas, que divida os bens de maneira igualitária para todo mundo. Não existe isso. Existem dois pensamentos aí, mas esses dois lados aí, que o mundo é dividido, não vão resolver os problemas do mundo. Não vão resolver o problema da pobreza. Sempre vai existir pobreza, sempre vai existir um lado que não vai, não vai ser totalmente agraciado quanto o outro. Então, o único sistema que dá certo é o sistema de Deus. Aqui, nesse momento aqui, a terra era uma terra boa, uma terra fértil, e todos usufruíram daquela terra, a terra prometida. E quando nós formos para o céu, todos os salvos também vão usufruir de todas as belezas do céu. Cada salvo vai ter a sua mansão, cada salvo vai ter a sua coroa com as estrelas das pessoas que eles conquistaram. Ellen White afirma que cada um vai chegar na sua casa, na sua mansão, com a sua coroa, vai colocar em cima da prateleira de ouro. Então, cada salvo vai ter a sua mansão, e como diz lá em Isaías, eles construirão vinhas, eles cultivarão vinhas e colherão do seu fruto. Cada um vai ter a sua mansão, cada um vai ter a sua plantação. Então, o plano de Deus é que todos sejam ricos no reino do céu. Quando todos forem levados daqui para o reino que Ele está preparando, ou melhor, quando Ele recriar esse mundo, criar uma nova terra com recursos infinitos, então todos os salvos vão ser ricos, morando numa cidade que as ruas são de ouro. Então, gente, não bota sua fé em nenhum plano que esse mundo ofereça, em nenhuma estratégia que esse mundo apresente, porque a nossa esperança é um reino onde todos vão ter riqueza, onde Deus vai ser a fonte de riqueza para todos, certo? Então, gente, um vislumbre do céu foi visto aqui nesse período em que Deus instituiu o ano de descanso e o ano do jubileu. Essas orientações estão aí em Levítico 25. Levítico 25, do 1 a 5, fala sobre o ano do descanso. O ano do descanso, ele pega o princípio do sábado, do semanal, e aplica para os anos, certo? Então, aqui, a orientação era que durante 6 anos eles deveriam semear os campos, né? Deveriam cultivar, e durante 6 anos eles iam podar as vinhas, colher o fruto delas, só que no 7º ano seria um sábado dedicado a Deus. Não era para colher nada, não era para semear nada, era para a terra ficar em descanso total. Então, não deveria fazer a colheita do que nascesse por si mesmo, não deveria podar nada, não deveria colher as uvas, seria um ano total de descanso. Agora, o que eles poderiam fazer era comer os frutos dessa terra que estava em descanso. Eles, os escravos, as escravas, os trabalhadores diaristas e todos os estrangeiros que moravam com eles. E os animais também poderiam comer do que a terra produzisse. Então,
Olha a sabedoria de Deus. Isso aí também era benéfico para a própria terra, ter um ano de descanso. Quem é agricultor sabe melhor do que eu que a terra precisa de um descanso também. Se ficar cultivando o tempo todo, todos os anos, pode ser que ela fique estéril com o passar do tempo, pode ser que ela não produza direito. Então é sempre dar um período de descanso para que a terra possa ganhar forças novamente para voltar a produzir. Então essa aí esse é o benefício do ano de descanso, que era uma vez a cada 7 anos. E aí vinha o ano do jubileu, que era uma vez a cada 50 anos. Contava 7 semanas de anos, olha aí o princípio do dia ano, né? 7 semanas de anos, 49 anos, quando chegava no ano 50, 50º ano, era o ano do jubileu. No ano do jubileu, deveria ser proclamada liberdade a todos os moradores. Então, cada um poderia voltar para a sua propriedade. A terra voltava para o dono original. Então, um detalhe aqui interessante para a gente prestar atenção. O propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. A terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém fora do seu clã ou da sua família original. Na verdade, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida. Ela tinha que ser arrendada e o seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano do jubileu. Então, eu tenho a minha terra. E aí, eu não vou vender ela. Eu arrendo ela, alugo ela, né? Com base, o valor desse aluguel vai ser com base nos anos que faltam até o ano do jubileu. Isso significa que se alguém tivesse que vender a sua propriedade familiar, seus parentes tinham a possibilidade de resgatá-la antes do jubileu. Então, mesmo que eu tivesse que alugá-la ou arrendá-la para uma pessoa, perto do jubileu eu poderia a qualquer momento resgatar aquela terra para mim, certo? Então, a forma como essa terra foi distribuída. Melhor, onde é que está esse verso? Levítico 25, 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero, Levítico 25, 26, e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Certo? Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Se a pessoa não conseguisse, né, resgatar a terra até o ano do jubileu, então ficava com a pessoa para que ele vendeu a terra, para que ele arrendou. A pessoa continuava morando lá, e o antigo dono esperando. E quando chegava no ano do jubileu, aí o que estava morando saía, e aí vinha o antigo dono e recuperava aquela terra, certo? Então isso era uma maneira que Deus arranjou para que ninguém ficasse em desvantagem. Todos teriam uma terra para viver, todos teriam um lugar para sobreviver. Jubileu, Neifretes, eu vou ficar devendo essa explicação, mas é alguma coisa relacionada à liberdade, é o ano da liberdade. Esses nomes na Bíblia sempre têm um significado, o sentido do nome tem a ver com o significado da ocasião. Provavelmente é ano da liberdade. Eu vou pesquisar para você o que significa o jubileu. Mas o jubileu também vem de júbilo, né? Por esse ano ser o ano da liberdade, havia grande júbilo, uma alegria nacional, certo? Então, esse é o plano de Deus. E significava que se alguém tivesse que vender a sua propriedade familiar, seus parentes tinham a responsabilidade de resgatá-la antes do jubileu, certo? Então a forma como essa terra foi distribuída nos ajuda a entender nos ajuda a entender melhor a intenção no coração de Deus.
E qual era a intenção de Deus? Ele queria que seus filhos fossem generosos com quem estivesse passando necessidade, permitindo que as terras sustentassem a todos a cada 7 anos. O ano sabático aplicava a ideia do descanso do sábado, só que em escala bem maior. O sábado ele é benéfico para nós a cada semana, mas é benéfico para nós, seres humanos. Já o ano jubileu é benéfico para a própria terra, a cada 7 anos. Além de valorizar e encorajar o trabalho duro, a propriedade da terra exigia que as pessoas se respeitassem e cuidassem umas das outras, especialmente em tempos de dificuldade financeira. Então, diferente da realidade de hoje, que cada um só liga para si, ninguém pensa no pobre, cada um tem que pensar no seu colega. E nos tempos em que se fazia a colheita, nos anos que se fazia a colheita, tinha aquele princípio que eu já disse aqui uma vez. Se você estivesse fazendo a sua colheita e ficasse alguma coisa para trás, alguma haste que você esqueceu de colher, ou ficasse algum resto da sua colheita no chão, ou então se você tinha uma plantação, tinha ali a cerca delimitando a sua plantação, e algum galho, alguma parte das plantas, né, ali da plantação caísse para o lado de fora da cerca, quem estivesse ali, o pobre, o mendigo que estivesse ali por fora, poderia comer da sua plantação. Você não deveria empatar. Você tem que deixar ele se alimentar ali por misericórdia daquela pessoa. E os restos da sua colheita, que você, depois que você fosse colhendo ali na frente, ficasse algum resto para trás, o pobre poderia vir e comer dos restos, assim como Ruth fez. Então, Deus tinha leis pensando nos pobres também. Leis a favor dos pobres, certo? Então, gente, as leis sobre a propriedade da terra ofereciam a cada israelita a chance de se libertar de situações opressivas, herdadas ou causadas por escolhas erradas, e assim ter um novo começo, certo? Então, Deus não era a favor da opressão, Deus não é a favor de favorecer um grupo e desfavorecer o outro. Deus queria que todos tivessem as mesmas chances de sobreviver na terra prometida. Então, todas essas leis refletem um princípio do Evangelho, que é qual? Eliminar as divisões entre ricos e pobres, entre empregadores e empregado, entre privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisamos da graça de Deus. Então, infelizmente o povo de Israel não seguiu essas orientações à risca. Quando a gente vai ver depois, foi preciso que alguns reis resgatassem essas leis aqui. Passou muito tempo o país desorganizado. Depois que Moisés morreu, depois que Josué morreu, ficou aquele período dos juízes, que a gente está lendo na lição, no Revivados. No período dos juízes, isso aqui já não estava mais sendo seguido, infelizmente. Porque diz assim, no livro de Juízes, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. Então, no período dos juízes, isso aqui, essas orientações de Deus boas, deixaram de ser seguidas. O país ficou numa anarquia total. Então, foi preciso que alguns reis esclarecidos, alguns reis tementes a Deus, resgatassem essas leis a favor dos pobres, certo? Então, gente, essas leis refletem o princípio da igualdade. Deus não faz acepção de pessoas. Hoje na igreja, embora a gente não siga essas leis de descanso, ano do jubileu, mas nós ensinamos, nós devemos viver a igualdade entre todos. O irmão mais rico ele não tem mais privilégio que o irmão mais pobre. Na igreja, na casa de Deus, todos têm acesso aos mesmos privilégios. O irmãozinho pobre pode se levantar para pregar, o irmãozinho menos instruído ele pode se levantar para passar lição, a irmãzinha pode se levantar para cantar lá na frente, para fazer o louvor especial. Todos têm a mesma oportunidade. É na casa de Deus que todos se desenvolvem. Não deve haver exaltação de um grupo em função do outro. Deus fez todos para nós sermos iguais e temos as mesmas oportunidades. Amém? Então, gente, aqui tem umas perguntas para a gente refletir. Vocês leiam essa pergunta, reflitam e que essa lição possa ser interiorizada e aprendida no seu coração. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa.
obrigado, Senhor, porque todos os teus planos são para o nosso bem. O Senhor deu aquela terra prometida para o povo de Israel desfrutar em adoração e obediência a Ti. Mas também, Senhor, o Senhor pensou em cada detalhe para que ninguém ficasse passando necessidade, para que ninguém ficasse passando por uma situação de pobreza, situação de rua e não tivesse o que comer. Então, Senhor, nos ajuda a aprender com isso, a nós também sermos generosos uns com os outros, a nós também dividirmos nosso pão com o faminto, abrirmos a nossa casa para sermos hospitaleiros, para que cada pessoa que tem contato conosco possa ter um vislumbre de como era Canaã e de como é o céu. Amém. Ao ver em nós o teu espírito de amor, de bondade e de compreensão. Fique conosco, agora abençoe o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém.